O Capital. Crítica da economia política. Karl Marx. Livro 1. O processo de produção do capital. Tomo 2. Capítulos 13 a 25. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Capítulo 24. A assim chamada acumulação primitiva. Item 3. Legislação sanguinária contra os expropriados desde o final do século XV. Leis para o rebaixamento dos salários. Os expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela intermitente e violenta expropriação da base fundiária, esse proletariado, livre como os pássaros, não podia ser absorvido pela manufatura nascente com a mesma velocidade com que foi posto no mundo. Por outro lado, os que foram bruscamente arrancados de seu modo costumeiro de vida não conseguiam enquadrar-se de maneira igualmente súbita na disciplina da nova condição. Eles se converteram em massas de esmoleiros, assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição e, na maioria dos casos, por força das circunstâncias. Daí ter surgido em toda a Europa Ocidental, no final do século XV e durante todo o século XVI, uma legislação sanguinária contra a vagabundagem. Os ancestrais da atual classe trabalhadora foram imediatamente punidos pela transformação que lhes foi imposta em vagabundos e paupers. A legislação os tratava como criminosos voluntários e supunha que dependia de sua boa vontade seguir trabalhando nas antigas condições que já não existiam. Na Inglaterra, essa legislação começou sob Henrique VII. Henrique VIII, 1530. Esmoleiros velhos e incapacitados para o trabalho recebem uma licença para mendigar. Em contraposição, açoitamento e encarceramento para vagabundos válidos. Eles devem ser amarrados atrás de um carro e açoitados até que o sangue corra de seu corpo. Em seguida, devem prestar juramento de retornarem à sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos últimos 3 anos. E, se porem ao trabalho, to put himself to labor. Que cruel ironia! 27 Henrique VIII. Isto é, lei do 27º ano do reinado de Henrique VIII. O estatuto anterior é repetido, mas agravado por novos adendos. Aquele que for apanhado pela segunda vez por vagabundagem deverá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada. Na terceira reincidência, porém, o atingido como criminoso grave e inimigo da comunidade deverá ser executado. Eduardo VI. Um estatuto de seu primeiro ano de governo, em 1547, estabelece que, se alguém se recusa a trabalhar, deverá ser condenado a se tornar escravo da pessoa que o denunciou como vadio. O dono deve alimentar seu escravo com pão e água, bebida fraca e refugos de carne, conforme ache conveniente. Tem o direito de forçá-lo a qualquer trabalho, mesmo o mais repugnante, por meio do açoite e de correntes. Se o escravo se ausentar por 14 dias, será condenado à escravidão por toda a vida e deverá ser marcado a ferro na testa ou na face com a letra S. Caso fuja pela terceira vez, será executado como traidor do Estado. O dono pode vendê-lo, legá-lo, ou como escravo, alugá-lo como qualquer outro bem móvel, ou gado. Se os escravos tentarem alguma coisa contra os senhores, devem ser da mesma forma executados. Os juízes de paz, quando informados, devem perseguir os marotos. Se verificar que um vagabundo está vadiando há 3 dias, ele deve ser levado à sua terra natal, marcado com ferro em brasa no peito com a letra V, e lá posto a ferro para trabalhar na rua ou ser utilizado em outros serviços.
Se o vagabundo der um falso lugar de nascimento, como castigo, deverá ser escravo vitalício dessa localidade, de seus habitantes ou da incorporação, e marcado a ferro com um S. Todas as pessoas têm o direito de tomar os filhos dos vagabundos e mantê-los como aprendizes ou rapazes até 24 anos e as moças até 20. Se fugirem, eles devem, até essa idade, ser escravos dos mestres que podem acorrentá-los, açoitá-los, etc., conforme quiserem. Todo dono pode colocar um anel de ferro no pescoço, nos braços ou pernas de seu escravo para reconhecê-lo mais facilmente e estar mais seguro dele. Nota de rodapé. O autor do Essay on Trade, etc., 1770, observa, abre aspas, sob o reinado de Henrique VI, os ingleses parecem de fato terem se proposto com toda a seriedade o encorajamento das manufaturas e a ocupação dos pobres. Isso apreendemos de um notável estatuto, no qual se diz que todos os vagabundos devem ser marcados a ferro. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. A última parte desse estatuto prevê que certos pobres devem ser empregados pela comunidade ou pelos indivíduos que lhes deem de comer e de beber, e desejem encontrar trabalho para eles. Essa espécie de escravos de paróquia subsistiu até bem longe no século XIX na Inglaterra sob o nome de roundsmen, isto é, circulantes. Elizabeth, 1572. Esmoleiros sem licença e com mais de 14 anos de idade devem ser duramente açoitados e terão a orelha esquerda marcada a ferro, caso ninguém os queira tomar a serviço por 2 anos. Em caso de reincidência, se com mais de 18 anos, devem ser executados, caso ninguém os queira tomar a serviço por 2 anos. Numa terceira reincidência, serão executados sem perdão, como traidores do Estado. Estatutos análogos, 18º ano, Elizabeth XIII e ano de 1597. Nota de rodapé. Thomas Morrows diz em sua Utopia, página 41-42, abre aspas. Acontece, então, que um ávido e insaciável comilão, verdadeira peste de sua terra natal, pode apossar-se de milhares de acres de terras e contorná-los com uma paliçada ou uma cerca. Ou então, por meio de violência e fraude, atormentar de tal modo seus proprietários que estes são obrigados a vender tudo. Por um meio ou outro, dobrando-os ou quebrando-os, eles são obrigados a partir. Pobres, simples, miseráveis almas. Homens, mulheres, esposos, esposas, crianças sem pais, viúvas, mães chorosas com crianças de peito, todo o domicílio. Escasso em meios e numerosos em pessoas, pois a lavoura necessitava de muitos braços. Arrastam-se, digo eu, para longe de suas moradias conhecidas e habituais, sem encontrar um lugar de descanso. A venda de todos os seus utensílios domésticos, embora sem grande valor, sob outras circunstâncias, lhes proporcionaria certo valor. Mas, postos subitamente para fora, precisam desfazer-se deles por preços irrisórios. E ao vaguearem até que o último real tenha sido comido, que outra coisa podem fazer, além de roubar, e então, por Deus, serem enforcados com todas as formalidades da lei, ou sair a esmolar. E também, nesse caso, são jogados na prisão como vagabundos, porque perambulam e não trabalham. Eles, aos quais nenhuma pessoa quer dar trabalho, por mais que se esforcem para tanto. Fecha aspas. Desses pobres fugitivos, dos quais Thomas Morrows diz que se os coagiu a roubar, abre aspas, foram executados 72.000 pequenos e grandes ladrões sob o reinado de Henrique VIII. Fecha aspas. Rowling Shedd, Description of England, volume 1, página 186. Na época de Elizabeth, abre aspas, vagabundos foram enforcados em série. Geralmente, não passava um ano em que não fossem levados à forca 300 ou 400 deles, em um lugar ou outro. Fecha aspas. Strip, Annals of the Reformation and Establishment of a Religion, and other various occurrences in the Church of England during Queen Elizabeth's reign.
segunda edição, 1725, volume 2. Segundo o mesmo Streep, em Somersetshire, num único ano, 40 pessoas foram executadas, 35 marcadas a ferro, 37 chicoteadas e 183 soltas como, abre aspas, malfeitores desesperados, fecha aspas. Contudo, diz ele, abre aspas, esse grande número de acusados não inclui nenhum quinto dos delitos penais. Graças à negligência dos juízes de paz, à estúpida compaixão do povo, fecha aspas. Ele acrescenta, abre aspas, os demais condados da Inglaterra não estavam em melhores condições que Somersetshire, e muitos até mesmo em piores, fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Em Jaime I, uma pessoa que perambule e mendigue será declarada um malandro e vagabundo. Os juízes de paz, nas Pet Sessions, nota de rodapé, reuniões dos tribunais de paz na Inglaterra. Eles tratam de pequenos casos em processos simplificados. Nota da editora alemã. Fim da nota de rodapé. Os juízes de paz, nas Pet Sessions, estão autorizados a mandar açoitá-los publicamente. E na primeira vez que forem apanhados, serão encarcerados por 6 meses. Na segunda, por 2 anos. Durante a prisão, devem ser açoitados tanto e tantas vezes quanto os juízes de paz considerarem adequado. Os malandros irrecuperáveis e perigosos devem ser marcados a ferro no ombro esquerdo com um R. Nota de rodapé. De Hog, isto é, vagabundo. Nota dos tradutores. Fim da nota de rodapé. Os malandros irrecuperáveis e perigosos devem ser marcados a ferro no ombro esquerdo com um R e condenados a trabalho forçado. E se forem apanhados de novo mendigando, devem ser executados sem perdão. Essas prescrições subsistiram legalmente até o começo do século XVIII e foram revogadas somente no 12º ano do reinado de Ana. Leis semelhantes vigoraram na França, onde em meados do século XVII se estabeleceu um reino de vagabundos, Royaume de Troyes, em Paris. Ainda nos primeiros anos de reinado de Luís XVI, ordenança de 13 de julho de 1777, todo homem com boa saúde de 16 a 60 anos, sem meios de existência e sem exercer uma profissão, devia ser mandado às galés. Analogamente, o Estatuto de Carlos V para os Países Baixos, de outubro de 1537, o primeiro édito dos estados e cidades da Holanda, de 19 de março de 1614, e o das Províncias Unidas, de 25 de julho de 1649, etc. Assim, o povo do campo, tendo sua base fundiária expropriada à força, e dela sendo expulso e transformado em vagabundos, foi enquadrado por leis grotescas e terroristas numa disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado, por meio do açoite, do ferro em brasa e da tortura. Não basta que as condições de trabalho apareçam num polo como capital e no outro polo pessoas que nada têm para vender a não ser sua força de trabalho. Não basta também forçarem-nas a se venderem voluntariamente. Na evolução da produção capitalista, desenvolve-se uma classe de trabalhadores que, por educação, tradição, costume, reconhece as exigências daquele modo de produção como leis naturais evidentes. A organização do processo capitalista de produção plenamente constituído quebra toda a resistência. A constante produção de uma superpopulação mantém a lei da oferta e da procura de trabalho, e, portanto, o salário em trilhos adequados às necessidades de valorização do capital. E a muda coação das condições econômicas sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. Violência extraeconômica direta é ainda em verdade empregada, mas apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, o trabalhador pode ser confiado às leis naturais da produção, isto é, a sua dependência do capital que se origina das próprias condições de produção,
e por elas é garantida e perpetuada. Outro era o caso durante a gênese histórica da produção capitalista. A burguesia nascente precisa e emprega a força do Estado para regular o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites convenientes à extração de mais-valia, para prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência. Esse é um momento essencial da assim chamada acumulação primitiva. A classe dos trabalhadores assalariados, que surgiu na última metade do século XIV, constituía então e no século seguinte apenas uma parte mínima da população, que em sua posição estava fortemente protegida pela economia camponesa autônoma no campo e pela organização corporativa da cidade. No campo e na cidade, mestres e trabalhadores estavam socialmente próximos. A subordinação do trabalho ao capital era apenas formal, isto é, o próprio modo de produção não possuía ainda caráter especificamente capitalista. O elemento variável do capital predominava fortemente sobre o constante. A demanda de trabalho assalariado crescia, portanto, rapidamente com toda a acumulação do capital, enquanto a oferta de trabalho assalariado seguia apenas lentamente. Grande parte do produto nacional, convertida mais tarde em fundo de acumulação do capital, ainda entrava no fundo de consumo do trabalhador. A legislação sobre o trabalho assalariado, desde o início, cunhada para a exploração do trabalhador e em seu prosseguimento, sempre hostil a ele, nota de rodapé, abre aspas, sempre que a legislação procura regular as diferenças entre empresários e seus trabalhadores, seus conselheiros são sempre os empresários, fecha aspas, diz Adam Smith, abre aspas, o espírito das leis é a propriedade, fecha aspas, diz Linguet. Fim da nota de rodapé. A legislação sobre o trabalho assalariado, desde o início cunhada para a exploração do trabalhador e em seu prosseguimento, sempre hostil a ele, foi iniciada na Inglaterra pelo Statute of Labourers, isto é, Estatuto dos Trabalhadores, de Eduardo III em 1349. A ele corresponde na França a Ordenança de 1350, promulgada em nome do rei João. A legislação inglesa e a francesa seguem paralelas, e quanto ao conteúdo, são idênticas. Na medida em que os estatutos dos trabalhadores buscam forçar o prolongamento da jornada de trabalho, não voltarei a eles, pois esse ponto já foi tratado anteriormente. Capítulo 8, item 5. O Statute of Labourers foi promulgado em virtude das queixas insistentes da Câmara dos Comuns. Abre aspas. Outrora, diz ingenuamente um Tory. Outrora os pobres exigiam salários tão altos que ameaçavam a indústria e a riqueza. Agora seu salário está tão baixo que igualmente ameaça a indústria e a riqueza, mas de modo diferente, e talvez mais perigoso que então. Fecha aspas. Nota de rodapé, Biles J. B. Sophisms of Free Trade, by a Barrister. Londres, 1850, página 206. Ele acrescenta maliciosamente, abre aspas, estivemos sempre à disposição para intervir pelo empregador. Nada se pode fazer pelo empregado? Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Uma tarifa legal de salários foi estabelecida para a cidade e para o campo, para o trabalho por peça e por dia. Os trabalhadores rurais deviam alugar-se por ano. Os da cidade, abre aspas, no mercado aberto, fecha aspas. Proibia-se, sob pena de prisão, pagar salários mais altos do que o estatutário. Porém, o recebimento de salários mais altos era punido mais duramente do que seu pagamento. Assim, o Estatuto dos Aprendizes de Elizabeth, nas seções 18 e 19, impunha 10 dias de prisão para quem pagasse salário mais alto, em contraposição a 21 dias para quem os recebesse. Um estatuto de 1360, nota de rodapé, deve ser 1630, pois Elizabeth I reinou de 1558 a 1603, nota dos tradutores, fim da nota de rodapé. O Estatuto de 1360 agravou as penas e até mesmo autorizava o patrão a recorrer à coação física para extorquir trabalho pela tarifa legal de salário.
Todas as combinações, acordos, juramentos, etc., pelos quais pedreiros e carpinteiros se vinculavam reciprocamente, foram declarados nulos e sem valor. Coalizão de trabalhadores é considerada crime grave desde o século XIV até 1825, ano da abolição das leis anti-coalizão. O espírito do Estatuto dos Trabalhadores de 1349 e de seus descendentes se revela claramente no fato de que um salário máximo é ditado pelo Estado, mas de forma alguma um mínimo. No século XVI, como se sabe, piorou muito a situação dos trabalhadores. O salário monetário subiu, mas não em proporção à depreciação do dinheiro e à correspondente elevação dos preços das mercadorias. O salário, portanto, caiu de fato. Contudo, continuavam em vigor as leis destinadas a seu rebaixamento. Simultaneamente, com os cortes de orelhas e a marcação a ferro daqueles que, abre aspas, ninguém queria tomar a seu serviço, fecha aspas. Pelo Estatuto dos Aprendizes, 5º ano do reinado de Elizabeth, os juízes de paz foram autorizados a fixar certos salários e a modificá-los segundo as épocas do ano e os preços das mercadorias. Jaime I estendeu essa regulação do trabalho também aos tecelões, fiandeiros e a todas as categorias possíveis de trabalhadores. Nota de rodapé. De uma cláusula do Estatuto 2 de Jaime I, verifica-se que em certas manufaturas de pano se permitiram, como juízes de paz, ditar oficialmente a tarifa salarial em suas próprias oficinas. Na Alemanha, notadamente depois da Guerra dos 30 Anos, eram frequentes os estatutos para manter os salários baixos. Abre aspas. Era muito importuna aos proprietários fundiários nas terras despovoadas a falta de criados e trabalhadores. Foi proibido a todos os moradores das aldeias alugarem quartos a homens e mulheres solteiros, e todos esses hóspedes deveriam ser denunciados às autoridades e metidos na cadeia, caso não quisessem tornar-se criados, mesmo quando se mantivessem com outra atividade, trabalhando na semeadura como jornaleiros para os camponeses, ou até negociando com dinheiro e cereais. Por todo um século aparecem nas ordenações dos soberanos sempre de novo queixas amargas contra a petulante e maldosa ralé, que não se quer submeter às duras condições nem se satisfazer com o salário legal. É proibido ao proprietário fundiário individual pagar mais que a taxa fixada pela província. E ainda assim, as condições de serviço depois da guerra são às vezes ainda melhores que 100 anos mais tarde. Em 1625, os criados na Silésia ainda recebiam carne 2 vezes por semana. Em nosso século, porém, em certos distritos, eles a recebiam apenas 3 vezes por ano. Também, o salário diário depois da guerra era mais alto que nos séculos seguintes. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Jaime I estendeu essa regulação do trabalho também aos tecelões, fiandeiros e a todas as categorias possíveis de trabalhadores. Jorge II estendeu a lei anti-coalizão a todas as manufaturas. No período manufatureiro propriamente dito, o modo de produção capitalista estava suficientemente fortalecido para tornar a regulação legal do salário tão impraticável como supérflua. Mas não se quis dispensar as armas do velho arsenal para o caso de necessidade. No 8º ano de seu reinado, Jorge II proibiu para os oficiais de alfaiataria em Londres e circunvizinhanças salários acima de 2 shillings e 7,5 pence por dia, salvo em casos de luto generalizado. No 13º ano de seu reinado, Jorge III transferiu a regulamentação dos salários dos tecelões de seda aos juízes de paz. Em 1796, necessitou-se de 2 sentenças dos tribunais superiores para decidir se as ordens dos juízes de paz sobre salários teriam validade para os trabalhadores não agrícolas. Ainda em 1799, um ato do parlamento confirmou que o salário dos trabalhadores de Minas da Escócia seria regulado por um estatuto de Elizabeth e 2 atos escoceses de 1661 e 71. Quanto a situação, entretanto, tinha mudado, comprovou um acontecimento inaudito na Câmara Baixa inglesa. Aqui, onde há mais de 400 anos fabricaram-se leis fixando o máximo que o salário não deveria, de forma alguma, ultrapassar, Whitbread propôs para o jornaleiro agrícola um salário mínimo legal. Pitt opôs-se,
mas admitiu que, abre aspas, a situação dos pobres seria cruel, fecha aspas. Finalmente, em 1813, as leis sobre a regulação de salários foram abolidas. Eram uma anomalia ridícula, desde que o capitalista passou a regular a fábrica por meio de sua legislação privada, deixando o imposto dos pobres completar o salário do trabalhador rural até o mínimo indispensável. As determinações dos estatutos dos trabalhadores sobre contratos entre patrão e trabalhador assalariado, prazos de demissões e análogos, que permitem, por quebras contratuais, apenas uma ação civil contra o patrão, mais uma ação criminal contra o trabalhador, permanecem até o atual momento em pleno vigor. As leis cruéis contra as coalizões caíram em 1825, ante a atitude ameaçadora do proletariado. Apesar disso, caíram apenas em parte. Alguns belos resíduos dos velhos estatutos desapareceram somente em 1859. Finalmente, o ato do Parlamento de 29 de junho de 1871 pretendeu eliminar os últimos vestígios dessa legislação de classe, por meio do reconhecimento legal das trade unions. Mas um ato do Parlamento, da mesma data, An Act to Amend the Criminal Law Relating to Violence, Threats and Molations, isto é, um ato para emendar a lei penal em relação à violência, ameaças e molestamento, reestabeleceu de fato a situação anterior sob nova forma. Por essa escamoteação parlamentar, os meios de que os trabalhadores podem se servir em uma greve, ou lockout, greve dos fabricantes coligados mediante fechamento simultâneo de suas fábricas, foram subtraídos ao direito comum e colocados sob uma legislação penal de exceção, cuja interpretação coube aos próprios fabricantes em sua qualidade de juízes de paz. 2 anos antes, a mesma Câmara dos Comuns e o mesmo Sr. Gladstone, com sua conhecida honradez, tinha apresentado um projeto de lei para abolir todas as leis penais de exceção contra a classe trabalhadora. Porém, jamais se deixou que ele chegasse a uma segunda leitura. E assim, a coisa foi sendo protelada, até que finalmente, o, entre aspas, grande partido liberal, por meio de uma aliança com os Tories, ganhou a coragem de voltar-se resolutamente contra o mesmo proletariado que o havia levado ao poder. E não satisfeito com essa traição, o, entre aspas, grande partido liberal, permitiu aos juízes ingleses, sempre abanando o rabo a serviço das classes dominantes, desenterrarem novamente as arcaicas leis sobre, entre aspas, conspirações, e aplicá-las às coalizões de trabalhadores. Vê-se que, apenas contra sua vontade e sob pressão das massas, o parlamento inglês renunciou às leis contra as greves e trade unions, depois de ele mesmo ter assumido por 5 séculos, com vergonhoso egoísmo, a posição de uma trade union permanente dos capitalistas contra os trabalhadores. Logo no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou abolir de novo o direito de associação que os trabalhadores tinham acabado de conquistar. Pelo decreto de 14 de junho de 1791, ela declarou toda a coalizão de trabalhadores como um, abre aspas, atentado à liberdade e à declaração dos direitos humanos, fecha aspas, punível com a multa de 500 libras, além da privação por 1 ano dos direitos de cidadão ativo. Nota de rodapé. O artigo 1º dessa lei declarava, abre aspas, visto que uma das bases fundamentais da Constituição francesa consiste na supressão de todas as espécies de união de cidadãos da mesma condição e profissão, é proibido reestabelecê-las sob qualquer pretexto ou em qualquer forma. Fecha aspas. O artigo 14 declarava que, abre aspas, se cidadãos que pertencem à mesma profissão, arte ou ofício, se consultarem mutuamente e conjuntamente tomarem deliberações que objetivem a recusar o fornecimento dos serviços de sua arte ou de seu trabalho, ou concedê-los apenas a determinados preços, as ditas consultas e acordos deverão ser declarados como anticonstitucionais e como atentados contra a liberdade e os direitos humanos, etc. Fecha aspas. Portanto, como crimes contra o Estado, exatamente como nos velhos estatutos dos trabalhadores. Révolution de Paris, Paris, 1791, tomo 3, página 523. Fim da nota de rodapé.
Essa lei, que comprime a luta de concorrência entre o capital e o trabalho por meio da polícia do Estado, nos limites convenientes ao capital, sobreviveu às revoluções e mudanças dinásticas. Mesmo o governo do terror, isto é, a ditadura dos jacobinos de junho de 1793 até junho de 1794, deixou-a intocada. Só recentemente foi ela riscada totalmente do Code Penal, isto é, Código Penal. Nada é mais característico que o pretexto para este golpe de Estado burguês. Abre aspas. Se bem que, diz Le Chapelier, o relator, seja desejável que o salário se eleve acima de seu nível atual, para que aquele que o recebe esteja livre dessa dependência absoluta que é produzida pela privação dos meios de primeira necessidade, a qual é quase a dependência da escravidão, fecha aspas. Não se deve autorizar, contudo, os trabalhadores a estabelecer entendimentos sobre seus interesses, agir em comum, e por meio disso, moderar sua, abre aspas, dependência absoluta que é quase escravidão, fecha aspas, porque assim ferem, abre aspas, a liberdade de seus ci-devant maîtres, seus ex-mestres, dos atuais empresários, fecha aspas, a liberdade de manter os trabalhadores na escravidão. E porque uma coalizão contra o despotismo dos ex-mestres das corporações, adivinhe, é uma restauração das corporações abolidas pela Constituição Francesa.